Olá pessoal, mais um vídeo, ok? A gente vai dar sequência à sessão 5.2, tá? Onde a gente definiu integral definida de uma função, ok? Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da definição novamente, algumas continhas, tá? Para tentar calcular algumas integrais, ok? E depois as propriedades da integral definida, ok? Então, a proposta é a seguinte, né? No vídeo anterior a gente trabalhou com a definição, né? De integral definida de uma função, ou seja, a gente definiu o que a gente entende por integrar de A até B uma função f, ok? Então, a gente pediu inicialmente que a função f fosse definida, né? A função f fosse definida para todo x no intervalo AB, ok? E definimos esse número, né? Então, esse aqui, por definição, foi definido como sendo esse limite aqui. Limite, quando esse n grande tende a mais infinito, soma i de 1 até n de f de x estrela delta x, tá? Só para fazer só para recordar, né, o que a gente fez, é importante. Essa sessão toda vai depender desse conceito, né? E eu falei várias vezes que a integral, então, de uma função, né, se ela existia um número, tá? E esse número é exatamente isso daqui, tá? A gente já tem gastado um tempo aí para tentar relacionar esse conceito de integral com alguma ideia de área, né? Na verdade, a gente está tomando um limite aqui, né? Limite quando n tende a infinito, de um somatório de áreas de retângulos, né? Retângulos com base Δx e altura f de x estrela, tá? Então, a integral é definida como sendo esse limite, né? Se este limite existir, tá? Aí já dá a ideia que tem funções definidas, funções que são definidas no intervalo AB, que esse limite não existe, então a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente, tá? E só para identificar aí as componentes, né? O que a gente tem aí, né? Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho o intervalinho AB, ok? Isso é um subintervalinho do eixo x, ok? Ele está contido no eixo x, então tem o intervalinho AB, tá? A gente pegou esse intervalinho AB e dividiu ele em n subintervalos. Então, esse n que aparece aqui, né? Que aparece aqui também, é exatamente o número de subdivisões do intervalo AB. Então, a gente fez isso aqui. Fui lá e dividi meu intervalinho AB em n subintervalinhos. Todos os subintervalinhos têm tamanho Δx, ok? Esse Δx nada mais é do que o comprimento do intervalo inicial, que é b menos a, dividido por n, ok? A gente deu nomes, né, aos extremos desse intervalinho, ou desses intervalinhos, ok? Então, o a aqui a gente chamou de x0, o próximo aqui de x1, depois x2, depois x3, né? Vamos pegar um genérico aqui, então, o iésimo subintervalinho, xi menos 1, xi, ok? E até ao extremo direito, que é o B, como sendo o nosso xi, tá? E quem é o xi, né? Se a gente olhar o xi aqui, nada mais é do que você sair do primeiro cara, que é o x0, e percorrer i vezes Δx, né? Então, isso foi uma coisa que a gente observou, né? Que o xi é exatamente o x0, que é o a, mais i vezes Δx. Essa informação é importante quando a gente for fazer algumas continhas, ok? E claro, aqui tem um cara que é o x estrela, que a gente chama de elemento amostral, né? Quem é esse cara? Vou colocar de outra cor aqui, inclusive, tá? É um cara que você escolhe aqui dentro do iésimo subintervalinho, tá? Você pode escolher o que você quiser. Na verdade, eu vendi para vocês algumas ideias, né? Que esse número aqui, né? Se ele existir, ele vai independer das escolhas do x estrela, ou seja, independente de quem você escolher ali dentro, à medida que o n for crescendo, o Δx vai ficando pequenininho, né? Então essas escolhas começam a ficar mais restritas, né? E no limite, né? No limite, quando o n vai para o infinito, então essas escolhas aí, elas indiferem, ok? No final das contas, esse número aqui, ele é independente dessas escolhas, ok?
Então, integral de uma função é dada por esse limite, tá? E sempre a gente tem que ter aquele apelo, conceito, ou tentar lembrar do conceito de área, né? Isso traz umas ideias boas. Ok? Então, essa é a definição que a gente viu no vídeo passado, tá? E agora a gente vai tentar avançar um pouquinho mais, tá? Só queria fazer novamente alguns comentários, né? É claro que a gente estudar isso mais do ponto de vista matemático, isso precisaria de muito tempo, tá? Mas algumas coisas importantes é que condições para que esse número exista, né? Eu já falei no vídeo anterior, mas condições em F, né, para que esse número aqui exista, lembrando que o A e o B são dois números a priori fixos, né, finitos, tá? Condições para que, então, esse número aqui exista, né, uma delas é que a função f seja contínua no intervalo AB. Então, se a função f for contínua no intervalo AB, esse número aqui vai existir sempre, tá? A gente pode enfraquecer um pouco essa hipótese, dizer que a função não necessariamente é contínua, ela tem algumas descontinuidades ali dentro do intervalo AB. Mas esse número de descontinuidades, um resultado, né, pede que esse número seja finito e as descontinuidades sejam do tipo salto, né? Porque isso eu já comentei no vídeo anterior também. Então, são duas classes de funções que, se isso for verdadeiro, ou seja, se a função f for contínua em AB, ou se ela tiver um número de descontinuidades do tipo salto, e esse número de descontinuidades for finito, então esse número aqui existe também, tá? E uma outra coisa bem importante é a questão da interpretação geométrica, tá? Ok? Então, vamos supor aqui que você tem, vamos colocar aqui, a gente está aqui com o A, a gente está aqui com o B, né? E vou pegar uma possível função aqui, né? Pode ser essa função aqui, ok? Por exemplo, isso aqui, tá? Ela é contínua nesse caso, né? Então, interpretação geométrica da derivada, né? Da integral, perdão. O que a gente estaria computando, né? Se esse daqui fosse o gráfico da função, né? A gente estaria computando exatamente a resultante dessas áreas aqui, ok? Esse é um problema relevante, já comentamos isso no vídeo anterior também, né? Vários fenômenos físicos e a gente consegue modelar como uma integral definida, tá? E tem vários problemas geométricos também, cálculo de áreas e volumes, por exemplo, que a gente consegue entender, tá? Como processos de integrar uma função de acordo com essa definição aqui que eu apresentei para vocês, tá? E claro, sempre lembrar que quando a gente vai fazer o cômputo da integral, nesse caso aqui, né, essa parte aqui, a contribuição seria positiva, ok? Então aqui eu teria uma contribuição positiva, aqui nesse meinho aqui eu teria uma contribuição negativa, ok? E aqui uma contribuição positiva, ok? Então a integral nada mais vai ser a resultante das áreas, né, da região delimitada por quem? Pela função f, pelo eixo x, né? Então pela função f, olha aqui, pelo eixo x, pela reta x igual a à esquerda e pela reta x igual a b à direita, tá? Então essas quatro curvas, elas delimitam uma região, ok? E claro que se você pegar esse intervalinho aqui, a função é toda negativa, então essa contribuição é negativa. Aqui é positivo, aqui é positivo. Então, a resultante vai ser positiva. Ok? Eu vou fazer alguns exemplos aqui para tentar reforçar um pouquinho essa definição, tá? E depois a gente vai partir já para as propriedades da integral definida. Ok? Então, um primeiro exemplo que eu queria discutir com vocês é um exemplo que é discutido também lá no nosso livro texto. Ok? Então, vamos tentar entender isso aqui, ó. A integral de 0 até 3 de x menos 1 dx, né? Primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: o que significa isso? Então, eu estou somando, né? Uma soma contínua, né? Tá? Somando qual função? Essa função aqui, função x menos 1, desde o 0 até o 3, tá? Então, do ponto de vista geométrico, o que a gente está buscando? Vamos ver. Tá? Vou fazer só esse desenho rapidamente aqui, tá? Então, a primeira coisa é tentar entender o que a gente está fazendo, tá? Então, vamos pegar aqui o 0 está aqui, e aqui está o 3, tá? Lembrando que essa função aqui é a função que para cada x associa x menos 1 uma reta, ok? Então, a imagem do 0 é menos 1, vamos colocar aqui menos 1, tá? E a imagem do 3 é 2, então vamos colocar aqui mais ou menos a imagem do 3, tá? Que é 2, ok? E vamos colocar aqui o que seria
o gráfico aí dessa função. Uma reta, né? Vou fazer um desenho aqui rápido. Fazer desenho não é fácil. Ok? Direitinho, tá? Então tem a reta. Então tem essa reta. A reta está aqui no intervalo, né? Então a primeira coisa é observar o que eu estou querendo, né? O que significa, né? A primeira coisa é o que significa esse número aqui, tá? Então essa é uma primeira pergunta. Então, interpretação geométrica, né? Eu vou observar essa área aqui, ok? Então, nesse caso aqui, se eu compreendo qual o significado desse número, né? E como aqui, essa região aqui, né? Essa região aqui, na verdade, é composta por dois triângulos, e eu sei calcular a área de triângulo, então eu poderia pensar em fazer essa conta diretamente, né? De que jeito, né? Vamos colocar aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó, é o ponto 1, tá? Então, olha só, quanto que vai ser essa conta aqui, né? Usando a interpretação geométrica, né? Então, observa que aqui, o que eu tenho é um triângulo de base 1 e altura 1, concorda? Então, base 1 e altura 1. Então, esse triângulo tem 1 vezes 1, que é 1, dividido por 2 de área, tá? Então, vai ser meio, certo? De área. Só que, do ponto de vista de integral, quando a gente faz a conta lá dos f de x estrela aqui, todos os resultados são negativos, né? Então, essa área é computada de forma negativa, tá? Mas, agora, eu vou computar a área desse triângulo aqui. Esse triângulo tem base 2 e altura 2. Então, base 2 vezes altura 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, ok? E é positivo. Então, 2 menos meio é 3 meios, ok? Então, esse número aqui, seguindo a interpretação geométrica, né, dele, é exatamente a resultante dessas áreas aqui. Perfeito? Agora, se por outro lado, a gente quisesse fazer conta, tá? Vamos fazer conta, tá? O que é fazer conta? Isso aqui nada mais é, ou seja, limite, quando n tende a infinito, soma pi de 1 até n de f de x estrela delta x. Então, vamos lá. Eu vou pegar um n grande, natural, né? E vou subdividir meu intervalo aqui em n subintervalinhos, ok? Eu vou marcar um deles só, tá? Para a gente fazer continhas. Então, vamos marcar um. Então, vamos supor que esse cara aqui é o xi menos 1, xi. Então, estou olhando exatamente essa faixa aqui, né? Sempre recordar os vídeos anteriores, ok? Estou olhando essa faixa aqui, tá? Então, eu vou pegar um x estrela nesse subintervalinho, né? Quem que eu vou pegar? Aquele que eu quiser. Então, para fazer as contas aí, eu vou pegar o x estrela como sendo o próprio xi, ou seja, o elemento da direita, tá? Então, quando eu for fazer a continha aqui, o x estrela que eu vou pegar é o próprio xi, ok? Quem que é o delta x nesse caso? É exatamente o comprimento do intervalo 0,3, que é 3, dividido pelo n. Por exemplo, se n é 100, é 1000, é 10.000, né? O que a gente quiser, ok? Depois a gente vai ter que tomar o limite quando n vai para o infinito, tá? E agora, uma outra informação importante é quem é o xi, né? Ou seja, quem é o xi? O xi nada mais é do que o sair do cara mais à esquerda, que é o 0, né? 0, ok? E dá mais i passos de tamanho Δx. Eu chego no xi, ou seja, é 3i sobre n. De acordo? Porque é i vezes Δx, ou seja, i vezes 3 sobre n. Esses ingredientes aqui, eles são sempre importantes na hora de fazer o cálculo, ok? Então, observar aqui que a gente vai pegar o x estrela como sendo o xi, né? E vamos fazer a continha, ok? Então, vamos lá. Quanto que é isso aqui? Esse é o limite, quando n tende a infinito. Observe que aqui tem um Δx, e o Δx é exatamente 3 sobre n. Eu vou colocar já em evidência na somatória, né? Ok? E aqui vai ficar soma, e de 1 até n, né? F de xi. Quanto que é f de xi? F de xi, professor, mas quem é f aí, né? Claro, não coloquei. Essa daqui é f de x. Então, f de xi é exatamente o xi menos 1, né? Certo? Se multiplicar pelo Δx eu já fiz, tá? Agora, o que a gente vai fazer é avançar com a continha, ou seja, já escrevi quanto é essa integral, é isso aqui.
Fiz a escolha conveniente do xi estrela como sendo xi, e aqui exatamente a função aplicada no x estrela, ou seja, a função aplicada no xi. Tá? Então, eu vou ter aqui exatamente 3 sobre n, soma i de 1 até n. Quem é o xi? Né? Quem é o xi? O xi é 3i sobre n. Então, 3i sobre n menos 1. Ok? Isso vai ser o que agora? Isso vai ser o limite, quando n tende a infinito, 3 sobre n. Agora eu vou usar umas propriedades, né? Porque aqui eu tenho soma, né? Então eu tenho n parcelas desse tipo aqui. Quem está variando é o i. O i pode ser 1, 2, 3, até n. Tá? Então eu vou escrever isso exatamente da seguinte forma. Vamos colocar de outra cor, inclusive. 3 sobre n. Então esse 3 sobre n eu vou colocar em evidência. Tá? Soma i de 1 até n de i. De acordo? Isso aqui é uma coisa importante. Menos, eu estou somando n vezes o 1, né? Então, menos, soma, vamos lá, soma i de 1 até n, 1, ok? E aqui, não podemos esquecer aqui do nosso parênteses, ou colchetes, ou chaves aí, tá? Então, o que eu fiz aqui? Essa soma aqui, eu estou simplesmente escrevendo desse jeito aqui. Quem não entende isso, e é muito comum alguns alunos terem dificuldade para entender isso, pega essa soma aqui e abre ela. Primeiro, 3 vezes 1 sobre n menos 1, mais 3 vezes 2 sobre n menos 1, mais 3 vezes 3 sobre n menos 1, até 3 vezes n sobre n menos 1. E daí observe que, quando você ajusta as parcelas desse tipo, no final das contas você tem o mesmo resultado. Ok? Então tá, agora eu vou, já que eu não preciso mais desses caras aqui, tá? Eu só preciso fazer a conta agora, eu vou, vamos pegar uma outra caneta aqui e vamos avançar agora. Então isso aqui é quanto? É o limite, quando n tende a infinito, aqui eu tenho 3 sobre n, que multiplica 3 sobre n. Agora, essa soma aqui é a soma dos primeiros naturais, começando do 1, já vimos isso, né? Exatamente n mais 1 sobre 2, certo? Menos, aqui eu tenho soma de 1 n vezes, porque é 1 mais 1 mais 1 mais 1 n vezes, ou seja, n vezes 1, tá? Então aqui eu tenho n. Perfeito? E agora, limite, que é o n que está variando, né? Para um n que você escolhe, né? Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui nessa conta. Então, esse n cancela com esse n aqui. Ok? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, vamos lá, 3 sobre n, cuidar para não errar aqui, né? Eu tenho 3 sobre 2, que multiplica n mais 1, ou seja, 3n mais 3 meios, de acordo? Então, eu tenho 3 meios vezes n, está aqui, e eu tenho 3 meios vezes 1, está aqui. Perfeito? E agora o que eu tenho mais vamos colocar aqui, mais na verdade menos n. Perfeito? E agora vamos ver quanto dá isso. Então isso aqui é o limite, quando n tende a infinito, tá? Agora o que eu vou fazer, tá? Esse 3 sobre n eu vou multiplicar por esse cara aqui. Ok? Então, esse cara vai cancelar, vai ficar exatamente 3 vezes 3, 9, 9 meios. Ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 9 meios, mais esse 3 sobre n vezes 3 meios, é 9 sobre 2n, menos, eu tenho 3 sobre n vezes n, aqui menos n no caso, né? Então vai cancelar, sobra menos 3. Ok? E agora observa, quando n vai para o infinito, eu tenho 9 meios menos 3, vamos colocar assim, limite, quando n tende a infinito, 9 meios menos 3, então 9 meios menos 3 é 9 menos 6, que é 3 meios, ok? 3 meios, vamos colocar aqui, 3 meios mais 9 sobre 2n. Ok? E agora observe o seguinte, quem é esse cara aqui? Esse cara você pegou um n,
foi lá e dividiu. Veja no desenho aqui, você dividiu n, esse intervalo em n subintervalinhos, né? Eu já peguei o intervalinho genérico aqui. Daí você foi lá e pegou o cara da direita para fazer a reconstrução, ok? Só que você fez isso para cada subintervalinho. Daí você calculou essa areazinha aqui, tá certo? E você está vendo que está tendo um errinho aqui, né? Do ponto de vista de área, você está tendo um errinho aqui, né? Para você consumir com esse erro, você tem que aumentar o n, né? Mas o fato é que esse número aqui é exatamente o somatório das áreas de todos esses retângulos aqui, ó, tá? Ok? Se você pegar todos os retângulozinhos aí, isso aqui é a área, é o somatório, na verdade, dessas áreas, das áreas desses retângulos. Ok? Agora, o que você vai fazer? Você vai fazer o n para o infinito. Quando o n vai para o infinito, esse cara aqui vai começar a ir para zero. Observe que esse cara aqui é exatamente a somatória das areazinhas desses dentinhos que vão aparecer aqui, ok? É exatamente isso, tá? Então, à medida que o n vai para o infinito, esse cara vai para zero, vai sobrar exatamente o 3/2. Tá? E observe que esse 3/2 é exatamente o que a gente tinha que encontrar. Perfeito? Isso é só para dar uma ideia, tá? Lá na seção 5.1, eu deixei uma atividade para vocês usando o GeoGebra, ok? Que vocês podem, lá nessa atividade, definir a função, quem é f, extrema esquerda, extrema direita, tá? E o n, você define o n que você quer. O que o GeoGebra faz? Ele vai lá e faz esse desenho aqui com todos os subretângulos e te dá a área desses subretângulos, que seria exatamente isso. Só que daí você começa a aumentar o n e vai percebendo que à medida que o n aumenta, certo? A área desses subretângulos vai se aproximando de 3/2, que é a área que você quer. Tá? Então, a minha recomendação aí é usar o GeoGebra para visualizar isso. Tá? Então, busca lá no vídeo da sessão, na verdade não é o vídeo, na atividade da sessão 5.1, né? Tem um comando do GeoGebra que é exatamente o comando soma de Riemann à esquerda, né? Então, na verdade tem um comandinho lá que é soma de Riemann, até com uma crase aqui, à esquerda. Tá? Esse comandinho ele depende da F, do A, do B e do N. Okay? Então, quem já lida com o GeoGebra pode usar para tentar enxergar bem todo o desenho que a gente está apresentando aqui. Ok? Então, essa foi uma primeira atividade, um primeiro exemplo. Tá? O segundo exemplo, vamos colocar aqui, suponha que você precisa calcular a integral de 0 até 1 de raiz de 1 menos x quadrado de x. Na verdade, não é que você quer calcular. Você quer identificar isso com alguma coisa que você já conhece. Tá? Então, esse número aqui, né, será que ele representa o quê? Tá? Observa que o x aqui, ele varia de 0 até 1. Então, 1 menos x quadrado é sempre não negativo, ou seja, isso aqui sempre faz sentido. Tá? Então, esse é um cuidado que às vezes a gente tem que ter. Então, vamos fazer o seguinte, ó, só para a gente entender aqui. X, y, tá? Vamos pegar aqui o 0 está aqui e o 1 está aqui, tá? Se a gente for olhar esse cara aqui, ó, f de x igual a esse cara, ou y igual a raiz de 1 menos x quadrado, o que você tem aqui? Você tem exatamente uma semicircunferência, né? De raio 1. Ou, na verdade, 1/4 da circunferência de raio 1, né? Por quê? Porque, bom, se você pegar aqui, vamos lá, se você pegar x quadrado mais y quadrado igual a 1, você tem a circunferência inteira, ok? Então, se a gente tentar isolar o y como 1 menos x quadrado, e tomar a raiz dos dois lados, módulo de y a raiz de 1 menos x quadrado, observa que se você pegar o y como sendo o positivo, você tem a parte de cima aqui, né? E se o y for menos isso, você tem a parte de baixo, ok? Então, só para comentar aí, né? Tá? Então, observa que, na verdade, o que a gente está querendo com esse conto? A gente está querendo isso aqui. Buscar essa área aqui. Só que essa área a gente sabe quanto é. É 1/4 da área de uma circunferência, não é? 1/4 de uma área de uma circunferência de raio 1. A área de circunferência de raio 1 é π vezes 1 ao quadrado, ou seja, é π. Só que é 1/4 dela. Então, π sobre 4. Ok? Então, é isso aí. Observa, isso é a interpretação geométrica desse número que a gente definiu. Esse cara é π sobre 4.
Tá? Agora, claro, se você quiser uma rotina numérica para tentar aproximar isso, você vai estar definindo uma rotina numérica para aproximar π sobre 4, ok? O que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte, ó. Suponha que, tá, você divida o seu intervalinho 0,1 aqui, tá, em um número n grande de subintervalos. Vamos supor que o n é 1000, ok? N igual a 1000. Então, eu dividi meu intervalinho em 1000 subintervalinhos. Cada subintervalinho vai ter tamanho 1 sobre 1000, tá? E quem são os xis nesse caso, né? O xi nesse caso vai ser exatamente o 0 mais i vezes ΔX, ou seja, i sobre 1000, tá? Então, é i sobre 1000 aqui, tá? Então, eu posso aproximar isso aqui, quando eu escolho um n, eu já não estou mais pensando no limite, né? Então, eu vou aproximar isso aqui como soma i de 1 até 1000 da função f, lembrando aqui que a função f é exatamente integrando aqui, né? Isso é f de x. O que a gente vai fazer no iésimo subintervalinho? Essa é a pergunta de sempre, né? Então, vamos marcar aqui o iésimo subintervalinho. Suponha que seja esse aqui, ó, tá? Iésimo subintervalinho, tá? Vamos supor que a gente pega o cara da direita, tá? O ideal seria pegar um ponto médio para ter uma convergência mais rápida, tá? Mas eu vou pegar o cara da direita. Então, o x estrela vai ser o xi. Então, a gente vai fazer esse cômputo aqui, ó. A gente vai estar errando por falta aí, né? Tá? Então, a gente vai pegar exatamente a função do xi, ou seja, raiz de 1 menos xi ao quadrado, ou seja, i ao quadrado sobre 1000 ao quadrado, concorda? E vou multiplicar por ΔX. Só que o ΔX é 1 sobre 1000, então vamos colocar aqui já 1 sobre 1000. Ok? O que eu estou dizendo para vocês aqui é que se você pegar a soma desses 1000 termos, né, onde o i varia de 1 até 1000, então se você pegar a soma desses caras aqui, ó, certo? Com i de 1 até 1000, pega essa soma e divide por 1000. Isso é uma espécie de uma média aritmética, né? Estou pegando 1000 termos desse tipo, somando todo mundo e dividindo por 1000, ok? É uma média aritmética. Esse número resultante aqui está perto de quem? Π sobre 4. Se você aumentar o n, suponha que você aumente o n para 10.000. O que está mudando? Você está mudando aqui 10.000, aqui para 10.000, aqui é 10.000 ao quadrado, aqui é 10.000 e aqui é 10.000. E o que você vai ter? Você vai ter uma aproximação melhor ainda do π sobre 4. Ok? Então, na verdade, a gente está aproximando um número que a gente conhece, escrevendo ele como 1/4 de área de uma circunferência e reescrevendo ele como uma média desses caras aqui, uma média aritmética. Ok? Isso é só para ver onde a gente está transitando, tá? Essas ideias aí de integral e tudo mais, é exatamente isso que a gente está fazendo. Perfeito? Então, é isso aí, tá? Agora, acho que já fiz alguns exemplos, então o próximo passo agora é exemplos assim de... dado uma integral, primeira coisa é entender o que aquilo significa. Segunda coisa é fazer uma correlação com o que a gente aprendeu, né? Que é o caso aqui, ó. Essa integral aqui, ela significa isso. Mas isso aqui é 1/4 da área de circunferência. Então, pela interpretação geométrica é π sobre 4. Beleza. Bom, mas se a gente for pensar em escrever isso aqui como, aproximar isso aqui, né, por soma de retângulos, é isso que a gente está fazendo. Tá? E uma outra observação é que aqui o que é? Isso aqui é o f de xi. É claro que possivelmente a convergência desse número aqui para π sobre 4 exige que o n seja muito grande. Tá? Se você não quer aumentar tanto n, uma estratégia é você pegar um x estrela como sendo o ponto médio. Então, se você pegar o x estrela, não o xi, mas o ponto médio do intervalinho xi menos 1xi, certamente esse número vai estar muito mais perto de π sobre 4 se você usar o mesmo n como sendo 10.000. Lembrar que n igual a 10.000 aqui é exagerado, ok? Beleza? Bom, aí fica a dica. Vocês, acho que todos são alunos de computação, fazem programação, né? Vocês poderiam pensar em somar esse vetor aqui, né? Então, você tem um vetor aqui de 10.000 elementos, então soma esse cara e divide por 10.000. E veja que isso realmente está perto de π sobre 4, tá? Então, tá bom. Agora, feito isso, já dialogamos bastante aí sobre a definição de integral, né? Então, lembrando, né? Integral de a até b, de f de x dx, por definição, é esse limite aqui. Limite, quando n tende a infinito, soma
i de 1 até n de f x estrela delta x, se este limite existir, ok? E sempre lembrar, né, que a gente está pegando aqui o intervalinho AB, certo? Subdividindo ele em n subintervalinhos, certo? Cada subintervalinho tem tamanho b menos a sobre n, ok? E se a gente pegar um intervalinho genérico aqui, né? O iésimo subintervalinho xi menos 1 xi, o x estrela é um cara aqui dentro, tá? Então, eu vou querer só discutir as propriedades da integral, coisas que a gente vai usar bastante aí, tá? Vou tentar fazer sempre na mesma tela aqui, apagando uma propriedade para a gente aproveitar a definição de integral, ok? Então, vamos lá. A primeira propriedade, tá? Então, vamos colocar aqui. Primeira. Eu não sei se isso é primeira, mas enfim, a gente está chamando de primeira, tá? Se a gente fazer integral de b até a de f de x dx, certo? E fazer integral de a até b de f de x dx, será que essas duas coisas são iguais? Lembrando que quando a gente faz a integral de a até b, a gente está supondo, aqui parece que a gente supõe, né, que o a é menor que b. Mas e se eu inverter agora? Se eu não supor mais isso, né? Será que a definição da integral de Riemann ela se adequa? Né? Se eu trocar aqui a integral de b até a, será que se adequa? Na verdade, sim, porque a única coisa que vai mudar, se você for fazer esse cômputo aqui, é essa continha aqui, né? Se você for fazer esse cômputo, em vez de você ir de a para b, você está indo de b para a, tá certo? Quando você calcula o ΔX, e essa é a informação importante, vai ser b menos a sobre n, né? Nesse caso aqui, é b menos a sobre n. Só que se você fosse observar, nesse caso aqui, quem seria o ΔX quando você for usar a definição? É exatamente a menos b sobre n. Então, se o a for menor que b, esse ΔX aqui seria negativo, tá? Ah, mas e as escolhas lá, no intervalinho genérico xi menos 1 xi? Na verdade, elas vão ser equivalentes, porque em vez de você estar indo daqui para lá, você simplesmente está vindo de lá para cá. E a soma vai ser a soma em n, ó. Daqui para lá, eu estou somando cada um desses retângulos aqui, né? Ou seja, cada partição, cada subintervalinho gera um retângulo e eu vou somando daqui para lá. Quando você vem de lá para cá, você está fazendo essas somas. Só que a diferença é que a f do x estrela não muda, né? Ok? Não muda. Quem vai mudar é só ΔX, tá? Então, eu vou inclusive colocar de outra cor, né? Isso aqui é uma coisa importante, tá? Se você tem a integral de b até a de f de x dx e você troca a ordem dos extremos de integração aí, você precisa corrigir isso com um sinal negativo. Ok? Então, uma coisa que a gente já viu é a integral de 0 até 1 de x quadrado dx, né? Já fizemos essa continha, né? Ou seja, aqui está x, aqui está y, vamos colocar aqui x quadrado, né? De 0 até 1. Já fizemos essa continha, né? Usando a definição e chegamos à conclusão que isso aqui dá 1/3, né? Isso é 1/3. Então, se por acaso você tiver a integral de 1 até 0 de x quadrado dx, quanto é isso? Isso vai ser menos 1/3. Por quê? Porque isso é menos, eu vou trocar a ordem, então tem que colocar esse menos aí. Isso vai ser menos esse cara aqui que eu já conheço, que é 1/3. Tá? É uma propriedade bem simples, que ela se adapta bem, ou seja, isso está dizendo para a gente que quando a gente for trabalhar com uma integral, eu não preciso que esse cara seja menor que aquele. Na verdade, esse cara aqui pode ser maior que aquele, ou também igual, né? Que é a próxima propriedade. Ok? Então, perfeito. Então, se a gente troca a ordem dos elementos de integração, né? Dos extremos do intervalo de integração, a gente está mudando o sinal daquela integral. Ok? Agora, uma segunda propriedade é a integral de a até a de f de x dx. Quanto seria? Para que isso se adapte à definição, né? Lembra que eu vou pegar o meu intervalo AB, ou seja, AA, e dividir em n subintervalinhos, todos do mesmo tamanho. Qual o tamanho? Quem seria o ΔX? O ΔX seria exatamente o B, que nesse caso é o A, menos A sobre n, ou seja, isso é 0.
Tá? Então, a integral de a até a, de f de x de x, vai ser um limite, né, quando n vai para o infinito, de uma soma de f no x estrela, só que multiplicado por ΔX. Só que o ΔX é zero. Ok? Então, a conclusão é que essa integral aqui é zero. Ok? Então, a integral de a até a de f de x dx é sempre zero, tá? Um outro jeito de explicar isso é o que a gente acabou de ver na propriedade 1, né? A integral de a até a de f de x dx, eu posso escrever isso como menos a integral, então esse cara desce e esse sobe. Daí troca o sinal, né? De a até a de f de x dx. Ou seja, um número é igual ao oposto dele. Se o número é igual ao oposto dele, esse número só pode ser zero. Então, ele está dizendo para a gente que a integral de a até a de f de x dx é sempre zero. Ok? É como se, né, do ponto de vista de gráfico, aqui está o a, né? Ok? Aqui você tem f de a, né? Vamos supor que eu tenho o gráfico de uma função, então eu estou calculando de a até a integral. Então, é como se a área desse segmento aqui, né, fosse zero. Ok? Então, tá ok. Isso é equivalente a, por exemplo, qual é a área de um quadrado? É lado vezes lado. Agora, se eu pegar esse quadrado e tirar as bordas dele, a área preserva? Sim, preserva. Porque é como se eu estivesse tirando algo de dimensão 1 de um objeto de dimensão 2, ok? Mas essa discussão aí é mais perigosa, tá? Vamos deixar isso para lá, ok? Mas o fato é isso, que a área de um segmento de reta é nula, vamos pensar assim, tá? Mais do ponto de vista intuitivo. Deixa eu voltar, desculpa aí. Então agora vamos apagar aqui novamente, tá? Algumas, na verdade, outras propriedades. Eu vou apagar isso aqui também. Isso aqui, ó, a gente já está quase viciado nisso, né? Agora uma terceira propriedade, tá? Integral de a até b. Suponha que essa função seja constante. Desculpa aqui. Então, função constante igual a c. Quanto que seria essa integral? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho x, y. Aqui eu tenho a, aqui eu tenho b. Só que a minha função é sempre, ou seja, f de x é sempre c. Então, quanto vai ser essa integral? Do ponto de vista de área, vai ser exatamente o c que multiplica b menos a. Claro que se o c for negativo, né, eu teria aqui embaixo, né? Mas daí é como se fosse essa área aqui negativa. Ok? Essa conta aí, se a gente usar a definição, certo? Aí fica bem fácil, tá? Fica bem fácil justificar. Perfeito? Inclusive, se quiser fazer por definição, né, isso é o limite. Quando n tende a infinito, soma e de 1 até n de f de x e estrela ΔX, não é? Quem é o f de x estrela? Como a minha função ela vale sempre c, então o f de x estrela vai ser c. Então vamos apagar aqui e vamos colocar c, certo? Quem é ΔX? Né? Quem é ΔX? ΔX, esse cara aqui, é exatamente b menos a sobre n. Tá? Então, observa uma coisa. Então, isso aqui é o limite. Quando n tende a infinito, eu estou somando, né, i de 1 até n, esse cara aqui. Só que esse cara aqui independe do i. Então, na verdade, é exatamente esse cara somado com ele mesmo n vezes. Então, esse cara, vamos colocar aqui, somado com ele mesmo n vezes. Então, essa soma vai ser esse cara multiplicado por n. Que é ele somado com ele mesmo n vezes. Tá? Agora que se percebe que esse cara cancela e sobrou exatamente a constante. O limite, né, de uma constante é a própria constante. Tá? Então, usando exatamente a interpretação geométrica e tudo mais. Perfeito? Então, isso é uma propriedade bastante importante. Tá? Perfeito? Então, ok. Propriedade 3, vamos para a propriedade 4. Tá? As propriedades a gente vai aprender a usá-las e respeitá-las quando a gente estiver fazendo continhas mais para frente, tá? Então, propriedade 4, tá? Se a gente tivesse aqui, ó, a integral de a até b, agora suponho que você tem uma constante vezes f. Será que essa constante aqui, ela sai?
da integral? Né? A resposta é sim. E se quiser observar, a gente faz exatamente isso. Esse é o limite quando n tende a infinito, soma i de 1 até n da função que a gente está integrando, né? C vezes f, aplicada em x estrela. Então, é C vezes f aplicado em x estrela, multiplicado por ΔX. Agora, o que acontece com esse C? Esse C está multiplicando isso aqui. Eu posso colocar em evidência. Certo? E o limite, então vamos lá, vamos pegar esse C e vamos colocar em evidência. Então, eu vou pegar o C e vou jogar, vou pegar o C e colocar ele em evidência e vou tirar ele daqui. Tá? Agora, isso aqui é igual a quanto? Né? A primeira pergunta é, será que o limite disso aqui existe? Claro que a gente está supondo que a função f é integrável em AB. Ou seja, se a função f é integrável em AB, então eu tenho aqui o limite de C vezes isso. Se a função f é integrável, o limite desse somatório existe. É a própria integral de ATB de f, né? Então, eu posso tirar o C vezes, vou colocar aqui então, o C vezes o limite, que é exatamente a integral de ATB de f de x dx, tá? Quem não gostar, a gente faz exatamente assim, tá? Isso é C vezes o limite, quando n tende a infinito, soma i de 1 até n de f de x estrela ΔX. Por que eu fiz isso? Porque eu estou supondo que esse limite aqui existe, ou seja, eu estou supondo que a f é integrável em AB, tá? Então, esse limite nada mais é do que C vezes a integral de A até B de f de x dx. Isso está dizendo para a gente o seguinte, tá? Vamos colocar aqui, ó. A gente sabe que a integral de 0 até 1 de x² dx é 1/3, perfeito? Se eu colocar um 5 aqui na frente, quanto que é a integral de 0 até 1 de 5x² dx? Então, a gente pode tirar o 5 da parada. Isso é 5 vezes 1/3, ou seja, 5/3. Ou seja, a gente essas propriedades elas permitem a gente um algebrismo com integrais, ok? Tá? Claro que tem coisas que não podem ser feitas, mas a gente está estudando o que pode ser feito. Ok? Então tá bom. Então vamos lá, mais uma propriedadezinha. Tá? Vamos ver o seguinte, tá bom, vamos lá, mais uma propriedade aí. Deixa eu só apagar aqui, tá? Eu vou apagar tudo agora, deveria ter trocado a tela, mas enfim, não troquei, tá? Então a propriedade que a gente está chamando de 5 aqui, tá? Suponha que, vamos escrever aqui, que a integral de A até B de f de x dx existe. E vamos supor também que a integral de A até B de g de x também existe. Então, essa integral existe e essa integral também existe. O que isso significa? Significa que o limite, quando n vai para o infinito, de somatório i de 1 até n de f de x estrela ΔX, esse limite existe. Tá? Isso significa dizer que a f é integrável. Tá? E o que significa dizer que a g é integrável? A mesma coisa, do ponto de vista de limite. Ok? Então, eu estou supondo agora que eu tenho duas funções f e g, que ambas são integráveis. Agora, o que acontece com a integral de a até b de f de x mais ou menos g de x aqui, tá? dx. Será que essa função também é integrável? Ou seja, se a f e a g são integráveis, será que eu posso dizer que a f mais g é integrável? A resposta é sim, tá? Vamos ver quanto que é isso aqui. Esse é o limite, quando n tende a infinito, soma i de 1 até n. Eu tenho que pegar o integrando e aplicar em x estrela. Então, integrando é f de x estrela mais g de x estrela, né? Lembrando que eu particionei o intervalo AB em n subintervalos, cada um com tamanho ΔX, tá? Cada um com tamanho ΔX, ok? Em cada subintervalinho eu peguei o x estrela, certo? E apliquei o meu integrando nesse x estrela, que ele está aqui. Agora, olha só o que eu tenho aqui. Esse é o limite, quando n tende a infinito, soma i de 1 até n, fx estrela ΔX, mais, eu estou abrindo agora o somatório aqui, tá? Estou fazendo isso vezes isso, mais isso vezes isso, então estou abrindo. Então, soma, vamos lá. Desculpa. Soma i de 1 até n, agora g, né? De x estrela ΔX, tá?
E agora vem a pergunta, né? Eu tenho um limite quando n vai para o infinito disso mais isso. O limite da soma é a soma dos limites? Lembra um pouco atrás o que a gente já fez, né? O limite da soma são os limites desde que os limites existam. Como eu estou supondo que esse limite aqui existe e esse também existe, ou seja, eu estou supondo que f e g são integráveis, então o limite disso aqui existe e o limite disso aqui existe. E eu sei, inclusive, quanto são, né? Quanto é? O limite disso aqui é quanto? É a integral de a até b de f de x dx mais o limite disso aqui, que é a integral da g. Vamos lá. Integral de a até b de g de x dx. Ok? Então, isso é um resultado bacana, né? Que a integral de f mais g de a até b é exatamente a integral da f mais a integral da g, naquele mesmo intervalinho. Tá? E isso vale para subtração também. Ok? Então, isso é um resultado bem bacana para a gente fazer contas, né? Tá? Mas é um resultado bem bacana sobre integração. Tá? Vou colocar um exemplo aqui. Suponho que eu tenho aqui integral de 0 até 1, então de 5x² mais 2 dx. Então vamos lá, quanto que é essa integral aí? Eu posso usar a definição por limites e tal, né? Mas agora eu já posso escrever isso como integral de 0 até 1 de 5x² dx mais integral de 0 até 1 de 2 dx. Agora isso é 5 integral de 0 até 1 de x² dx mais a integral de 0 a 1 de 2 dx. Ou seja, eu tenho 5 vezes. Essa integral aqui, a gente já viu que dá 1/3. Mais. Agora, essa integral aqui é função constante, ou seja, é a função que vale 2 nesse intervalinho 0, 1. Ou seja, 2 vezes o comprimento do intervalo. Ou seja, eu tenho 5/3 mais 2. Tá? Perfeito? Se preferir aqui, 11/3, né? Perfeito? E sempre lembrar, se você colocar o gráfico dessa função aqui, lá no GeoGebra, restringir ele no intervalinho 0, 1, ok? Essa função aqui é sempre positiva, né? Então, se a gente fosse colocar lá no GeoGebra, tá? A função é sempre positiva. Então, você vai ter aqui, façam isso, tá? Aqui está o 0, aqui está o 1, tá? Ah, sei lá, a imagem do 0 aqui é 0, perdão, é 2, e ela faz isso, né? A imagem do 1 aqui já dá 7, tá? Ok, ficou meio ruim meu desenho. Mas esse número 11/3 nada mais é do que essa área aqui, tá? Lembrando que aqui é 7, tá? Na verdade, ela sobe muito mais rápido aqui, né? Ok? Mas essa área aí é 11/3, é isso que a gente está dizendo, tá? Agora mais algumas propriedades, já estamos quase finalizando, tá? Mas são propriedades bem importantes também, tá? Uma delas talvez eu chamaria aí de propriedade 6, tá? Suponha que você está integrando de a até b uma função. Então, a gente supõe sempre que a nossa função f, ela está definida no intervalo b, ok? Então, vamos ver. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, x, y, tá? A gente não vai demonstrar isso, mas vai dar uma ideia, ok? E vamos supor aqui que eu tenho isso aqui. A, B, ou melhor, vamos trazer o B um pouquinho mais para cá. Ok? Então vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Aqui suponho que é F. Mas vamos dizer que a nossa F continua, faz isso, ok? Então, esse número aqui, a gente já interpretou ele como sendo essa área aqui, ó. Claro que se a função fosse negativa, a gente tem que fazer a resultante, né? Agora, observe o seguinte, eu vou pegar aqui o número C entre A e B no primeiro momento. Então, vê se vocês concordam aí. A integral de A até B, eu posso escrever como integral de A até C, mais a integral de C até B. É um resultado bem bacana, tá? Que integrar de A até B, né? Ou seja, integrar de A até B, ou seja, essa área, eu posso quebrar ela como sendo essa areazinha aqui, ok? Vamos colocar aqui, ó, essa areazinha aqui, que é a integral de A até C, mais essa areazinha aqui, ok? Que é a integral de C até B.
integral de C até B de f de x dx. Tá? O que a gente poderia ter feito também é o seguinte. Mas suponha que o C ele não está entre A e B. Será que o resultado ele continua válido? Vamos colocar o C fora. Na verdade, o resultado continua válido também, tá? Por quê? Vamos ver. Ó. A integral de A até B está aqui. Ó, tá? Agora, olha só. Vamos pegar outra cor. Se eu for pegar a integral agora, então, a integral de A até B está aqui. Ó. Se eu for pegar a integral agora de A até C, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, ó. Certo? Só que eu vou somar agora o quê? A integral de C até B. A integral de C até B, vamos colocar aqui, é igual a menos a integral de B até C. Lembra da propriedade 1, né? Então, olha, a integral de A até B, ou seja, daqui até aqui, eu tenho essa área aqui. Eu fiz de A até C, ok? Então, eu computei isso aqui. O que eu computei a mais? Esse pedaço aqui, né? Então, esse aqui foi uma parte que eu computei a mais. Só que daí, se eu somo de C até B, certo? É como se eu estivesse jogando isso fora. Fica exatamente a integral de A até B. O que a gente está dizendo aqui, de alguma forma, é que a integral de A até B eu posso escrever como integral de A até C mais integral de C até B. Para qualquer C. Aí tem que ter cuidado, né? Para qualquer C, de tal forma que essas duas integrais façam sentido, ou seja, para qualquer C, de tal forma que a função f nesses dois intervalos, AC e CB, ela tem a integral, ok? Essa coisa de quebrar uma integral em soma de outras integrais, a gente vai usar também, tá? Então, não se preocupem que isso vai ser bastante utilizado, tá? E agora são 3 propriedadezinhas de comparação, que a gente vai fazer umas continhas e vai encerrar, tá? Comparação de integrais, ok? Uma delas, tá? Isso seria uma propriedade 7, tá? Vamos lá. Ela diz o seguinte, suponha que você tem uma função f que é sempre maior ou igual que zero, no intervalinho AB. Então, a integral de A até B de f de x dx, e aqui, claro, eu estou supondo AB, né? Vamos colocar aqui, o A é menor que B, ok? Então, o A está à esquerda do B. Então, a integral de A até B de f de x dx é maior ou igual que zero. Isso parece um resultado óbvio, né? Quando a gente pensa ou faz uma relação do conceito de integral com área. Somar de A até B a função f, se a f é não negativa no intervalo AB, o que eu estou computando aqui? Um limite de coisas positivas, né? Vamos lá. Isso daqui, ó, é o limite quando n tende a infinito, soma fxi estrela, delta x e variando de 1 até n. Então, olha só. Esse cara aqui, o delta x, é b menos a sobre n. Isso é positivo, na verdade, já que o a é menor que b, né? E agora, esse cara aqui é sempre maior ou igual que zero, em todo intervalo AB, em particular no x estrela que você pega. Então, eu estou calculando o limite, quando n vai para o infinito, dessa função, que depende do n, né, e do x estrela, claro, certo? Mas essa soma aqui é uma soma de termos não negativos. Logo, o limite não tem como ser negativo. Na pior das hipóteses, ele pode ser zero, ok? Mas, muito provavelmente, ele vai ser maior ou igual a zero, ok? Então, se você somar, o resumo, né? Se você somar uma função não negativa no intervalo AB desse tipo, então a integral é não negativa. Claro, isso é uma coisa razoável, né? Se eu somar termos não negativos, não tem como a soma ser positiva, tá? Sempre lembrar, gente, que a ideia da integral é generalizar o conceito de soma que a gente tem para vetores discretos. Agora, nesse caso, um vetor contínuo, né? Se você pensar f de x com x pertencente a b, o que eu tenho aqui? Eu tenho um vetor de nome f e f de x seria a imagem da posição x. Só que a posição, ela não é 1, 2, 3, e sim é um contínuo de posições, ok? Então, a integral é uma tentativa de fazer uma soma, mas claro que tem algumas propriedades que nos interessam bastante, tá? Agora, uma outra propriedade é isso aqui, ó.
Se f de x ficar por cima da g de x num certo intervalo AB, então o que acontece? Né? Então vamos ver aqui. Vamos pensar que eu tenho x, aqui eu tenho y, tá? Vamos pegar aqui o A, vamos pegar aqui o B e vamos supor que a F está aqui. Ou melhor, a G está aqui. E vamos supor que a F está por cima, tá? Está aqui. Ok? Eles ficaram muito parecidas, né, do ponto de vista de gráfico, mas é isso aí. A F está por cima. Então, se a F estiver por cima da G, na pior das hipóteses, ela pode ser igual a G no intervalo AB. Então, o que a gente pode concluir? Que esse número aqui, que é a soma da F, é maior que a soma da G. Ok? Esse resultado é bem simples até de justificar, né? Porque se f de x é maior ou igual que g de x em AB, o que isso implica? Que f de x menos g de x é maior ou igual que zero em AB. Concorda? Porque se esse cara está por cima desse cara, então a diferença desse por esse é sempre não negativa. Agora eu vou usar a propriedade 7, né? Se uma função é não negativa, então isso implica pela propriedade 7, né? A integral de A até B de f de x menos g de x dx é maior ou igual que zero, não é? Então, agora eu vou usar as propriedades de integral. Rapidamente. A integral de f menos g é a integral de A até B de f menos a integral de A até B da g. Então, se esse número menos esse número é maior ou igual que zero, então segue o resultado, né? Então esse cara aqui, obviamente, é maior ou igual que esse cara aqui. Ok? Então esse é o resultado. E agora, última propriedade, tá? Diz o seguinte: suponha que a f de x, num certo intervalinho AB, ela é limitada por cima por uma constante m grande e por baixo por uma constante m pequena. Então vamos lá. Vou fazer um possível gráfico aqui. Isso no intervalo em AB, tá? Vamos supor que você tem a f aqui. Aqui está o A. Aqui está o B. Tá? E vamos supor, por algum motivo, você sabe que por baixo a função f está aqui, ela tem uma constante que limita ela por baixo. Claro que essa constante pode ser outra, né? Poderia ser, em vez dessa, poderia ser essa aqui, uma constante melhor, mas tudo bem. Tá? E ela tem uma outra constante por cima, tá? Que é m grande. Ok? Bom, se você tem uma função f que satisfaz isso, num certo intervalo em AB, né? Vamos colocar aqui. Vamos colocar assim. Se isso aqui é verdade em AB, então, o que a gente pode concluir? Bom, olha só. A f de x é menor ou igual que uma função constante. Então, a gente usa a propriedade 8 para dizer que a integral de A até B de f de x dx é menor ou igual que a integral de A até B de m dx. Ok? É isso que a gente viu antes, né? Que se no intervalo AB uma função é menor ou igual que outra, então a integral dela é menor ou igual que a integral da outra. Tá? E claro que agora eu vou usar exatamente isso aqui, ó. A f é maior ou igual que a m, ou seja, a função constante é menor ou igual que a f. Então a integral da função constante, m pequeno, é menor ou igual que a integral da função f. Só que isso aqui é quanto? M que multiplica b menos a, né? Já vimos isso lá atrás, né? Ou seja, eu tenho uma função constante no intervalo AB. Então, essa integral exatamente é constante vezes o comprimento do intervalo. Tá? E isso daqui é exatamente m que multiplica b menos a. Então, isso está dizendo para a gente o seguinte, que, vamos lá, se uma função f está limitada por baixo por m e por cima por um m grande, num certo intervalo, então a integral dela está limitada por cima exatamente por m vezes b menos a, ou seja, m vezes o comprimento do intervalo, o m grande aí, e por baixo, m pequeno vezes o comprimento do intervalo. Tá? Isso são propriedades que a gente utiliza para, às vezes, comparar uma integral com outra, ou a integral de uma função com a integral de outra, para estimar o valor de uma integral, ok?
Essas são as propriedades da integral definida que a gente definiu, ok? Só para dar um exemplo, vamos pegar essa integral aqui, ó, integral de 1 até 4, por exemplo, de raiz de x dx. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou integrando raiz de x desde 1 até o 4. Então, vou fazer um desenho aqui para a gente ver o que a gente está fazendo. X, y. Tá? Vamos pegar aqui o gráfico da função raiz. Aqui está o ponto 1. Raiz de 1 é 1. Aqui está o ponto 4. Raiz de 4 é 2. Tá? Então, vamos apagar agora o que não interessa para a gente. Tá? Então, aqui eu tenho o gráfico da função, né, f de x igual a raiz de x. O que a gente percebe aqui é o seguinte, que no intervalo 1, 4, a função raiz de x ela fica limitada por baixo pela constante 1. Isso está dizendo que raiz de x é sempre maior ou igual que 1 se você tiver um x entre 1 e 4. E por cima, pela constante 2. Tá certo? Então, o que eu estou dizendo aí é que raiz de x é sempre menor ou igual que raiz de 4, que é 2, e sempre maior ou igual que raiz de 1, que é 1, para todo x no intervalo 1, 4. Então, a propriedade diz o seguinte, que essa integral aqui vai ser menor ou igual que a integral de 1 até 4 de 2 dx, e vai ser maior ou igual que a integral de 1 até 4 de 1 dx, certo? Só que a integral de 1 até 4 de 1 dx é exatamente a função 1 no intervalo 1, 4, né? Ou seja, isso dá 1 que multiplica 4 menos 1, né? Ou seja, isso é 3. E essa conta aqui é exatamente a função 2 no intervalo 1, 4, ou seja, a função 2 no intervalo 1, 4. Certo? Quanto que dá essa área aqui, né? 2 vezes 3. Isso é 6. O que isso está dizendo para a gente, de alguma forma, é que esse número aqui, ele está entre 3 e 6. Só isso. Então, a gente está majorando esse número por 6 e minorando esse número por 3. Tá? E do ponto de vista geométrico, né? Então, você vê que olha só, a integral de raiz de x de 1 até 4 seria o quê? Seria essa área aqui, né? Obviamente que essa área é maior do que essa área aqui, né? Ok? Que é exatamente 1 vezes 3, que é 3, certo? E essa área aqui é menor do que essa área aqui, ó. Que é exatamente 2 vezes 3, que é 6. Tá? Então, são exercícios para a gente comparar, ou seja, ou limitar o valor de uma integral. Ok? Enfim, é isso aí, gente. Já falamos, então, da definição de integral. Né? Eu acho que eu gastei bastante energia aí para explicar o significado geométrico da integral. Então, o significado físico a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, né? Apesar de eu já ter convidado vocês a estudarem isso, tá? Que é o problema da distância. Tá? E propriedades da integral. Agora, o próximo passo é a gente ver qual o link de integral definido de uma função com derivada de alguma coisa, né? Na verdade, a disciplina tem o nome cálculo diferencial integral. Então, quando a gente fala em diferencial, lembra bastante derivadas, problema da tangente. Quando a gente fala em integral, lembra muito áreas, né? O problema da área, ou seja, integral definida de uma função. Será que essas duas coisas se conectam? Então, o próximo vídeo, Teorema Fundamental do Cálculo, tá? Eu vou justificar ele, tá? E depois isso na verdade, o resultado, ele mostra a conexão entre problema de área e problema de tangente, tá? Ou seja, conexão entre integral definida e derivada. E isso vai abrir um chão muito bacana do ponto de vista, principalmente de calculeira. A gente vai conseguir calcular integrais de muitas funções sem recorrer ao limite, e sim fazendo outras continhas, que é o que eu vou apresentar para vocês daí no próximo vídeo. Tá bom? É isso aí, tá? Até o próximo.